Bom dia, gente. Pode se sentar em nome de Jesus. Ingrid, eu acho que a gente vai mudar aquela canção. Dá para colocar agora? Aquela... És fiel em todo tempo, tu és bom. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias estou em tuas mãos. Quando me levanto, até me virar, eu Amém? Não tem como nós, ao cantarmos, ao expressarmos com o coração, nós não nos conectarmos com Deus, com o Espírito Santo. Lembre-se disso. Ele é fiel a todo instante. Ainda que nós não entendamos muitas vezes os propósitos, os desígnios, o porquê. Que às vezes as coisas acontecem e nós estamos envolvidos e às vezes você não entende o porquê. Não fique querendo procurar o porquê. Lembre-se disso. Ele é fiel a todo instante. Ele tem cuidado de nós. Tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Ele não espera de você, não espera de mim perfeição. Eu nunca serei perfeito. Ele não espera de você perfeição. Você nunca será perfeito ou perfeita. Ele espera de você lealdade.
fidelidade. É isso que Ele espera. Deus, eu vacilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo outro, mas tem misericórdia. Não me deixe cair nas tentações, nas lutas diárias que nós travamos, principalmente aqui, na cabeça, no pensamento, na vontade que a carne ela tenta fazer prevalecer, mas começando a trabalhar aqui. Se você busca comunhão com o Espírito Santo, você não vai deixar de ter pensamentos que você rejeita, que você reprova. Vai continuar tendo os pensamentos, porque os pensamentos ruins da nossa natureza humana é porque nós somos humanos. Mas quando você busca a comunhão com Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o fortalecimento desse homem interior, faz essa natureza externa, esse homem exterior, ele ser dominado pelo homem interior, pelo Espírito Santo. Ainda que venham os pensamentos, mas você vence. Quando você confia e acredita. E hoje é a Santa Ceia, nós vamos refletir sobre isso. Mas antes nós vamos falar no livro de Romanos capítulo 8, a intercessão do Espírito. A intercessão que o Espírito Santo ele faz por cada um de nós. A prova e a certeza do amor de Deus por mim e por você. Quem tem filhos sabe. Eu tenho uma filha. Se nós pudéssemos dar a nossa vida por eles, nós daríamos. Mas tem coisas que eles têm que passar para amadurecer, para crescer, para desenvolver. Assim somos nós diante de Deus. Deus não poupou nem o filho dele. Por causa de mim, mísero pecador, por causa de você. Se também você se considera um pecador, uma pecadora. Por nós. Ele não poupou o filho dele. Eu não daria a minha filha por nada desse mundo. E nem você. Mas ele fez. No livro de Romanos, capítulo 8, se você está com a sua Bíblia, acompanhe por gentileza. Versículo 26 fala a respeito da intercessão do Espírito Santo. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quando fala que o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas, é exatamente isso. Exatamente quando você coloca a sua vida na mão de Deus, quando você reconhece a Ele como seu único Senhor e Salvador, quando você quer seguir a Cristo. E quando eu falo seguir a Cristo, eu não falo seguir religião. Eu falo seguir aquele que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida. Quando você se depara com uma situação que o tempo vai passando e muitas vezes a pessoa, quando começa na igreja, ela quer buscar uma perfeição. Esquece. A pessoa, quando começa na igreja, ela começa a olhar tudo para ela é errado. Tudo errado. Ela não tem um equilíbrio. Errado aos seus olhos, mas cada um tem
o seu ponto de vista, cada um tem a sua fé, cada um tem a sua comunhão com Deus, cada um tem a sua intimidade com Deus. Aquilo que para mim, aos meus olhos, é errado, de repente para você não seja errado. Como é que eu vou me colocar numa situação que eu vou criticar você? Eu vou apontar o dedo para você e dizer, você está errado. E eu estou certo do meu ponto de vista. Partindo desse princípio, a pessoa que age assim já está errada. A nossa fraqueza, aquilo que eu sou fraco, de repente não seja a fraqueza que você enfrenta. E a sua fraqueza não seja a que eu enfrento. Como é que eu vou olhar para você e dizer, pô, não acredito que a sua fraqueza é isso? Compreende? Sim ou não? Você não pode querer avaliar as pessoas pelo que você é. A sua régua de medir as pessoas, ela está errada. A sua régua só serve para medir você. E mais ninguém. Nem os seus filhos. Filhos nós criamos, eles começam a ter um entendimento, começa a vir a adolescência, eles começam a saber de fato o que querem, fase de você poder ensinar a criança o caminho que ela deve seguir é na fase de criança. Depois que cresce, esquece. Se não for o Espírito Santo para moldar, eu nunca vi uma árvore que cresceu e o galho se entortou, querer voltar o galho para o caminho rumo certo na marra. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Então, o momento que devemos cuidar e criar filhos, e dar trabalho e criar filhos, é na parte da infância. E quem tem que criar são vocês, os pais. Quem cria, quem dá educação a filho, não é avô, não é avó. Não é professor na escola, não é professora na escola. É o pai e a mãe dentro de casa. Qual é a sua fraqueza? É uma pergunta que eu faço para você e para mim. E aqui diz, o Espírito Santo, da mesma forma, semelhantemente, ele nos assiste na nossa fraqueza. Ele intercede por nós. Ele faz com que Deus ele sempre se lembre do sacrifício que Ele colocou Jesus para fazer por mim e por você, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas debilidades. Essa intercessão, como fala, dos gemidos inexprimíveis, é uma forma, uma manifestação que você não consegue entender, você não consegue saber a intensidade. Como é essa intercessão que o Espírito Santo faz por mim, Vinícius, faz por você, João, Maria, Antônio, Vânia? Nós não sabemos qual é essa intercessão, mas a intercessão que ele faz por mim é diferente da que ele faz por você. Diante de Deus, nos assistindo e falando para o Senhor, olha, fortalece, porque se deixar por conta do Vinícius, ele vai tropeçar. Então aí que entra a intercessão do Espírito Santo. Mas a intercessão dele vem para aqueles que o reconhecem como sendo o Senhor. A importância de você que está nos assistindo, você que está aqui hoje, acompanhando, é você saber de fato qual é a sua relação com Deus. Qual é a minha relação com Deus? Quem sabe sou eu. Qual é a relação da minha esposa com Deus? Quem sabe é ela. Qual é a relação da minha filha com Deus? Quem sabe é ela. Nós não podemos interferir na relação de ninguém. Não tente interferir. Não tente achar que você é mais importante do que aquele que está começando agora na vida.
Não tente achar que os seus cabelos brancos ou tempo de igreja te coloca numa situação de privilégio ou de destaque diante de Deus. Não coloca. Pelo contrário, quanto mais tempo, quanto mais vivência com a palavra de Deus, maior a nossa responsabilidade e muito mais nós temos que observar a nossa vida com Ele. Muito mais. Versículo 27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. O Espírito Santo intercede à medida que Deus, de acordo com o propósito dele para mim e para você, tem designado. Você já parou para pensar? Já parou para pensar? Por que você foi escolhido por Deus para estar aqui? Está na presença dele? Não é só para poder te dar salvação, porque a salvação ele deu para todos. Pessoas rejeitam. A salvação de Cristo Jesus é para toda a humanidade. Mas ele sabe que toda a humanidade não o aceitará, não o reconhecerá. E tem gente dentro da igreja que mesmo dentro da igreja, confessando Cristo, não vive Cristo. E por não viver Cristo, corre o risco de perder a salvação. Qual é o propósito da sua vinda para cá, para a casa de Deus, para a presença de Deus? Ele quer nos usar como instrumento dele para salvar pessoas ou para salvar pessoa. Não é só você. Então, de acordo com esse propósito que nós temos, é que o Espírito Santo ele tem intercedido diante de Deus por nós. Cuida, Senhor. Cuida desse, cuida dessa. É um vaso precioso dentro do propósito que tu tens estabelecido para ele. Aqui no versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos de nós, por não entendermos muitas vezes aquilo que nós enfrentamos no dia a dia, achamos que aquela luta que nós enfrentamos é para o nosso fim, que aquela luta que estamos enfrentando é para a nossa destruição, que aquela fase da vida que nós passamos é uma fase que ela não vai acabar. Tudo tem um propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito, hoje é dia de, quando nós participarmos da Santa Ceia, você falar com Deus. Você pedir a Deus para te mostrar qual é o sentido de você estar na casa dele. Não é para ser religioso. Eu costumo dizer que religião afasta as pessoas de Deus. A religião escraviza a pessoa. A religião faz as pessoas ficarem dependentes do homem. A nossa dependência tem que ser de Cristo. Glória a Deus. Então nunca fique apegado ao homem, nunca fique apegado à igreja. Enquanto nós aqui na Conectar estivermos alimentando o seu espírito com a palavra de Deus de salvação, permaneça. O dia que você perceber que aqui na Conectar perdeu esse sentido, o Espírito Santo vai te colocar num caminho que você não se perca. E falo isso com o coração completamente livre, porque nós já estamos no caminho do Senhor há quase 40 anos, pela misericórdia de Deus.
E com essa experiência que o Espírito Santo nos dá, nós sabemos que não podemos ficar presos, porque foi com a liberdade que Ele nos libertou. Amém. Então não tenha medo de mudar. Ainda que a mudança para você seja algo que você não consegue entender ou saber o que vai acontecer. Mas uma coisa você sabe, se você não mudar, aí sim que você sabe o que vai acontecer. Compreende? Então não tenha medo de mudança. Enquanto você estiver recebendo o alimento, não só permaneça, mas como traga pessoas que você sabe que precisam receber o alimento, com o único propósito, para que a pessoa, como criança, ela receba os primeiros alimentos de criança e depois vai crescendo, desenvolvendo na sua fé, na sua comunhão com Deus. E ela poder crescer e poder dar fruto para a glória de Deus. Ainda no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, ele diz assim: as provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Muitos conhecem esse versículo. Mas você já parou para poder prestar atenção na profundidade disso? Gente, ele deu a vida. Ele deu a vida por mim. Eu, antes de conhecer a Cristo, eu vivia nos vícios, eu vivia numa vida... Para o mundo era uma vida normal. Mas para os padrões da palavra de Deus, de Cristo Jesus, eu vivia completamente à margem. E Ele me resgatou, Ele me salvou, Ele me limpou, Ele me lavou. E durante esses 40 anos, o que eu tenho dado de trabalho para Ele, você nem imagina. E vou continuar dando trabalho, porque é minha natureza. Eu sou homem. Não adianta você pensar, não, pastor, somos seres humanos. Eu fico com raiva, eu fico chateado, eu penso que não deve, dá vontade de falar meia dúzia de 3 ou 4 coisas que não convém falar. Tem gente que provoca, né? Eu ouvi uma verdade aí. Então imagine, não existe perfeição em nós, gente. O que existe em mim é a crença de que o sacrifício que Ele fez por mim valeu a pena. Mesmo vacilando, mesmo vivendo uma vida que eu não quero viver, porque a minha natureza muitas vezes me leva a agir como eu não gostaria. Mas é isso. Esse levar a agir como você não gostaria é por conta da sua luta diária. Que é aquela questão, como diz a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo lhe fala, que o pecado tenazmente, ou seja, de forma muito forte, fica assediando, fica bombardeando a cabeça. Às vezes passa em desenho aquela coisinha assim, tá? A pessoa aí tem um anjinho e tem um capetinho do lado. Não tem desenho que passa isso? Um falando, aquele que vai falar mais forte é que vai ganhar. A nossa luta, essa simbologia no desenho do capetinha, é a natureza humana, querendo conduzir a pessoa para aquilo que agrada a carne. Agora o Espírito Santo, não. O Espírito Santo não é agradar a carne. O Espírito Santo é fazer aquilo que agrada a quem? A Deus. Embora a natureza humana grita, chama a sua atenção, faz barulho, fala assim, olha para cá, vem para cá, faz. O Espírito Santo não.
O Espírito Santo fala assim, olha, se você for, as consequências são essas. Se você fizer, as consequências são essas. A minha graça te basta. A decisão é de quem? Você não precisa do pastor ficar querendo te impedir de fazer as coisas. Você não precisa de homem nenhum dizendo para você, você está certo ou você está errado. Você não precisa de ninguém que meça os seus passos. Você, como a linguagem que a gente tem, é de maior e vacinado. Então você sabe o que você quer para a sua vida. Sim. A religiosidade faz com que a pessoa ela coloque sobre os ombros daquele líder que já gosta de mandar, a responsabilidade para saber o que é melhor para você. Quem sabe o que é melhor para você não sou eu, é Cristo. Quem sabe o que é melhor para mim não é você, é Cristo. Nunca esqueça disso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Se nem o filho dele ele poupou, o que você precisa que ele não vai te dar? O que você precisa que ele não vai te conceder? Mas só que tem coisas que não acontecem da noite para o dia. É um processo de vida. Você tem que fazer a sua parte. O sacrifício é seu. Eu estou fazendo aqui apenas um exemplo para você. Quando eu vim para cá de manhã cedo, eu olhei para minha esposa no elevador. A maioria dos elevadores tem espelho, né? Todo mundo sabe que tem um espelho. E eu olhei para Eliane e falei assim, Eli, mais um furo no meu cinto eu subi. Porque há um tempo atrás eu estava inchado por conta de um medicamento que eu tinha tomado. Eu estava inchado, eu tinha perdido a minha roupa quase fora. Então, como sacrifício, eu perdi cintura abdominal, perdi gordura visceral, ou seja, o meu cinto que eu tinha colocado para 2, eu voltei para 5. Isso é muito legal. A autoestima da pessoa quando conquista, eu estou dando um exemplo simples para você. Tudo é um processo. Eu estou falando de algo de março de 2021 até hoje. Vou para academia? Vou para academia. Às vezes a minha esposa chama 5 horas da manhã, o olho não quer nem abrir, mas a gente vai para a academia. Faz parte de um processo. Se eu não quiser ter resultado, eu não faço nada. Mas também, não fica reclamando, não. A hipocrisia, desculpe. Verdade ou não é? Se eu quero mudança na minha vida, a mudança não tem que partir de fora para dentro. De dentro para fora. Se você quer mudança na sua vida, ela tem que começar dentro de você. É desse jeito. Gente, pense. Às vezes a pessoa fala assim, mas isso está acontecendo comigo porque, já disse, não pergunte por quê. Pergunte para Deus qual é o propósito disso na sua vida, que Ele vai te ensinar. Porque Ele não deixa vir sobre nós lutas além das nossas forças. Ele diz que é o Espírito Santo quem intercede por nós para poder nos assistir na nossa fraqueza. Como Ele diz, nada pode nos separar desse amor. O que Ele fez por mim e por você, ninguém pode tirar isso. Ninguém pode apontar o dedo para você. Pô, Vinícius, eu tropecei e caí em tentação. Se levanta. Eu vi a igreja dizer amém? Se levanta.
Prostrado não é aquele que cai, é aquele que não quer se levantar. A nossa natureza humana vai sempre nos levar para caminho contrário ao que o Espírito Santo quer nos levar. Mas cabe a mim, cabe a você, nos fortalecermos em Cristo Jesus, para a nossa natureza humana não ter prevalência sobre nós. Que dia a dia nos bombardeia na mente. Dia a dia. Gente, eu tenho duas notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? A ruim primeiro? Isso nunca vai acabar. A boa, você nunca está sozinho na sua vida. Glória a Deus. O povo curioso desse. Versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Ele quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Às vezes você passa por situação, você está em determinado lugar que as pessoas, quando você muda, você sentiu no coração de mudar, as pessoas, ao invés de torcerem para que aquela sua mudança dê certo, tem pessoas cujo espírito é um espírito caído, elas torcem para dar errado. Para que elas possam apontar o dedo e dizer para você assim, ó, eu te falei. Esse não é o Espírito de Cristo. Não tenha dúvida, essas coisas vão continuar acontecendo. Mas se você crê que, como aqui diz, ninguém vai tentar acusação por nós, porque nós temos quem nos justifique. Além do Espírito Santo, Cristo também intercede por nós. A justificação está no sacrifício. Aqui. Temos simbolizado e daqui a pouco participaremos do pão e do sangue. Simboliza aqui de forma única a carne e o sangue de Cristo, o pão e o vinho. E quando nós participamos disso, nós nos lembramos e sempre mostramos para as pessoas que nós estamos participando disso porque cremos. Cremos no sacrifício que Ele fez por mim e por você. E por isso que nós participamos. Aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo do 23 em diante, Paulo ele ensina as pessoas o que é a Santa Ceia. O apóstolo Paulo, ele não estava com o Senhor Jesus na noite que ele foi traído. Ele não era ainda os 12 apóstolos que estavam com ele naquele momento da ceia. Eram 12 que naquela época Judas ainda fazia parte. Judas Iscariotes que traiu Jesus. Mas a questão é, quem é que instruiu Paulo? Será que foram os outros 11 apóstolos? Não. Foi o próprio Espírito Santo que instruiu Paulo. E é o próprio Espírito Santo que, através dessas palavras, vai instruir você. A Santa Ceia não é uma cerimônia que você vai comer pão e beber um suco de uva. Até humanamente falando, é isso que está aqui. A Santa Ceia é um momento em que nós reconhecemos
Primeira, o pão como sendo o símbolo único do corpo de Cristo, que foi dado por mim, foi dado por você, que foi colocado na cruz do Calvário, lá no madeiro, por causa dos meus pecados. Ele tomou os meus pecados. Ele não tinha pecado algum. Ele tomou os seus pecados, carregou com ele e foi para aquela cruz. Essa reflexão que eu estou fazendo com você, é o que está na Escritura Sagrada, e eu estou apenas transmitindo o que está aqui na Escritura Sagrada. Para quando você ver o momento da ceia do Senhor, você olhar com toda reverência, com todo respeito. Ele deu a vida dele por todos nós. A vida dele foi por você. Vinícius, eu estou aqui na igreja hoje pela primeira vez, não tem importância. Ainda que você tenha vindo hoje e não queira mais voltar, mas ele deu a vida por você. Você não precisa passar pelas lutas que você tem passado sozinho. Quando você o recebe, quando você o aceita, você vai continuar enfrentando lutas. Mas só que dessa vez com ele. Essa é a diferença. Eu estava falando com o pastor Fábio. Nós tivemos mudança na nossa vida. E essa mudança que nós tivemos na nossa vida, como homens de Deus, essa mudança não tirou de nós as lutas que nós já enfrentávamos, as dificuldades e as barreiras que nós já enfrentávamos. Qual é a diferença então, Vinícius, de antes e para agora? É porque nós temos o quê, pastor Fábio? Paz. Paz para enfrentar as lutas. Paz, porque nós sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Paz, porque ninguém vai tentar acusação contra nós. Paz, porque nós aceitamos a Cristo como nosso único Senhor. E o alma. E tendo dado graças, disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Versículo 24. Depois de abençoar o pão, dar graças, agradecer a Deus. Pegou o corpo e agradeceu. Pegou o corpo dele e agradeceu. Ele partiu entre eles, simbolizando exatamente o sacrifício dele pelos nossos pecados. Cara, você continua pecando se você quiser. O pecado não tem domínio sobre você. Ah, Vinícius, eu tenho vícios. Não tem importância. A Santa Ceia para você. Quando você busca comunhão com Deus, você se fortalece. Aí sim você tem condição de vencer os vícios que alimentam a sua natureza humana. Não importa quais sejam os vícios. Não tente parar primeiro com os vícios para depois buscar comunhão com Deus. Você nunca vai conseguir. Vício alimenta a carne. E o que alimenta o Espírito de Deus que está em nós, a nossa alma, é a comunhão com Deus. E diz mais: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Nova. Toda vez que você participar da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, essa aliança é renovada com você. Não é que tenha perdido a validade, não. Porque a nossa natureza humana
Deus sabe, nós precisamos a cada dia pedir a Ele misericórdia. A cada dia falar, Senhor, tem compaixão de mim. Eu não queria fazer isso, eu não queria pensar aquilo, eu não queria falar aquilo outro. Me ajuda. Será que Ele não vai ajudar? Sim ou não? Será que Ele vai te largar? Se Ele não poupou nem o filho dele por mim e por você? Imagine agora que nós reconhecemos. Versículo 26. Por todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O que é isso? Quando você participa, você exterioriza para as pessoas quem morreu por você. E você acredita, e você confessa, e você diz, até que Ele venha, eu continuarei refletindo e glorificando a Ele por tudo que Ele fez por mim naquela cruz do Calvário. Amém. Pessoal, volto lá atrás. Nada pode nos separar desse amor. E para terminar, por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice, indignamente será réu do seu corpo e do seu sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse examinar não é para ver se você tem condições. Não é isso. Esse examinar não é para ver se você é perfeito. Não é isso. Esse examinar é para ver se você reconhece a Cristo como Senhor da sua vida e que o sacrifício que Ele fez por você. Amém? Nós vamos, nesse instante, assistir um vídeo, né, pastor Fábio? Um vídeo muito interessante que requer sua atenção. Mas nós podemos pedir, pastor Fábio, agora para as pessoas virem buscar os elementos. É melhor vocês venham buscar os elementos aqui, nós vamos participar juntos. Amém? Depois do vídeo, nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Essa santa ceia não é para quem é perfeito. Se fosse para quem é perfeito, nenhum de nós poderia participar. Amém? Glória a Deus. A ceia é para você que reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador. E o que Ele fez na cruz do Calvário, fez por você também. Pode vir aqui na frente pegar os elementos, por favor.